Boa noite. O governo deve fechar amanhã a proposta de aumento de impostos que vai enviar ao Congresso ainda esta semana. A medida provisória deverá criar uma nova faixa de desconto do imposto de renda na fonte, uma alíquota de 35%. O ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, disse hoje em São Paulo que o governo pretende alterar profundamente alguns pontos considerados essenciais da Constituição. Durante a reforma constitucional, o governo quer mexer nos monopólios estatais, modificar o sigilo bancário, abrir a possibilidade de demissão de funcionários estáveis, funcionários públicos, e criar um novo imposto para situações de calamidade econômica. Fernando Henrique também disse que pretende ter mais acesso a documentos fiscais e bancários e taxar os pais com maiores recursos que têm filhos em escolas públicas. No Roda Viva, que começa agora pela TV Cultura de São Paulo, nós vamos discutir este e outros assuntos da área econômica com a pessoa mais qualificada e autorizada para isso. No centro da roda, o nosso convidado desta noite é o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Carioca, 62 anos, 3 filhos e 4 netos. Fernando Henrique Cardoso, como professor e sociólogo, foi cassado pelo regime militar, que também o perseguiu e o levou ao exílio. Chegou tarde à política partidária como candidato a senador pelo MDB em 1978. Como suplente, assumiu o mandato em 83 e reelegeu-se em 86. Foi relator do regimento interno da Constituinte em 87. É um dos fundadores do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, formado por uma dissidência do PMDB, que também ajudara a fundar. Antes de assumir o Ministério da Fazenda, Fernando Henrique foi ministro das Relações Exteriores do governo Itamar Franco. Para entrevistar o ministro da Fazenda esta noite no Roda Viva, nós convidamos Miriam Leitão, colunista do jornal O Globo, José Paulo Kupfer, editor-chefe do jornal Zero Hora em São Paulo, Celso Ming, comentarista de economia da TV Cultura e do Jornal da Tarde, Fábio Paim, repórter especial do Jornal da Tarde, Mônica Waldvogel, repórter do Telejornal Brasil, do SBT, Aloysio Maranhão, diretor de redação do jornal O Estado de São Paulo, Carlos Alberto Sardenberg, repórter especial da Folha de São Paulo, e José Casado, repórter da Gazeta Mercantil. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido ao vivo por outras 15 emissoras em todo o país. TVE da Bahia, TVE do Piauí, TVE do Paraná, TVE de Porto Alegre, TVE do Espírito Santo, TVE do Mato Grosso do Sul, TV Nacional de Brasília, TV Pernambuco, TV Ceará, TV Minas Cultural e Educativa, TV Maíra de Rondônia, TV Três Fronteiras de Nanuque, em Minas Gerais, TV São Bento do Sul, Santa Catarina, TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte, TV Cultura do Amazonas e STV de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Lembramos aos telespectadores que haverá perguntas por telefone e por fax. No momento estamos com problemas de transmissão, de ligação. Avisaremos assim que esses problemas estiverem resolvidos. Boa noite, ministro. Boa noite. Vamos começar pela parte mais otimista. O senhor hoje em São Paulo disse que está otimista e que o Brasil vive uma espécie de revolução. Muitas coisas mudaram e as pessoas não percebem. Então eu lhe perguntaria, que coisas mudaram, como foi essa revolução e por que as pessoas não percebem? Antes de entrar nessa questão que você colocou, deixa eu fazer uma observação. Enquanto você falava, eu dizia, meu Deus do céu, esse ministro, esse governo é uma coisa horrorosa, só quer aumentar imposto? Não é possível, né? Eu não propus tanta coisa assim, não. Eu estou propondo acabar com o maior imposto do Brasil, que é a inflação. E o resto tudo é modo de chegar lá. Mas eu também tenho o mesmo horror que todo mundo de tanto aumento de imposto. Tá certo, mas falaremos sobre isso. Então vamos falar daqui a pouquinho. É só porque eu já fiquei assustado. Meu Deus do céu, estou me pintando aí de uma maneira terrível. Mas vamos lá. O que é que mudou no Brasil? O que é que não se percebe? O que é que se percebe? Olha, o Brasil mudou muita coisa. Para começar, nós hoje somos um país onde a democracia é indiscutível. Eu até diria que há um clima de muita liberdade, mais até do que de organização para a liberdade. Quer dizer, as instituições democráticas não estão processando com a rapidez necessária as demandas da sociedade, que é uma sociedade que, por causa da liberdade e por causa das carências muito grandes que existem na sociedade, ela demanda muito e as instituições não têm condições de fazer face a essa demanda. Mas isso é uma coisa positiva, porque nós saímos de uma situação na qual as pessoas não podiam falar e os que não tinham voz, então, a maioria e mesmo a maioria da população, não era ouvida nem cheirada. Hoje não. Hoje há uma forte preocupação com aqueles que estão sem emprego, que estão com fome no Nordeste, mesmo porque se tem ou não se tem a vontade de atendê-los, estão aí nos jornais, tem a campanha da fome, tem a opção de processos sociais importantes. Depois, nós hoje temos uma economia de mercado. Né? É Deus discutir se gosta ou não gosta, é uma economia de mercado. E talvez das mais dinâmicas do mundo. Primeiro pela sua expansão, uma economia que tem um tamanho importante na hierarquia das economias de mercado. Depois,
Porque, na verdade, hoje, mesmo que o Estado queira, ele não tem mais como controlar a economia. O Estado não quer. E a sociedade não quer que o Estado controle. Isso não quer dizer que o Estado não deva ter um papel ativo. Ao contrário, nas economias modernas, democráticas, de mercado, elas requerem também governos com capacidade de condução, com capacidade de sinalizar, com capacidade de estimular, muitas vezes, não é? E isso já está ocorrendo no Brasil. Então, são coisas positivas. Além disso, nós conseguimos, quase sem perceber, um milagre, que foi a recuperação da economia em 93. 93 foi um ano de recuperação econômica. Um ano em que você tem hoje aqui um crescimento entre 4% e 5%, o produto industrial cresceu 10%, 9%, 10%, a produtividade aumentou muito, a safra agrícola foi boa, alguns tópicos, alguns itens de produção, como automóveis, foi recorde histórico, também televisores e todo esse setor eletroeletrônico cresceu bastante, né? Nós tivemos um aumento da massa real de salários em São Paulo de 12%, segundo o Diese, né? E houve uma pequena recuperação do emprego. Não houve uma greve no setor privado, no setor privado, depois da lei, até me atacaram tanto quando eu propus a lei salarial, mas ela deu certo, aumentou a massa real de salários e não houve greve. Então, há muitos dados positivos, muitos dados positivos. Nós abrimos a economia e, apesar dessa abertura, e até talvez por causa dela, as empresas brasileiras reagiram e não houve nenhuma perda sensível de nenhum setor importante da economia, né? Hoje o Brasil está com a economia muito mais integrada. Conseguimos reservas da ordem de quase 30 bilhões de dólares, né? Exportamos, temos um saldo da balança comercial esse ano de entre 13 e 14 bilhões de dólares, aumentamos as exportações, importamos mais, o que é indicador também, quando você olha o que se importa muito insumo e muito produto, muito equipamento, quer dizer, há um indicador de que você está começando a investir, quer dizer, há muitos dados positivos. Nem tudo é positivo, mas há muitos dados positivos. E nós aqui vivemos como se nós estivéssemos em crise econômica. Nós não estamos em crise econômica. Por quê? Porque, de repente, a inflação vai bater mais de 40%? Por causa da inflação e por causa da crise política, essa sim. Pelo fato de que nós temos uma profunda desorganização, especialmente do setor representativo, dos partidos, do Congresso, né? Então, você lê o jornal, claro, o jornal tem o fato do dia, e o fato do dia que aparece no cotidiano é geralmente espalhafatoso e é negativo. A inflação subiu, o Congresso não consegue tomar certas decisões, tem a questão da corrupção. Então, isso tolda a percepção de que houve mudanças que não são fruto deste governo, são fruto da sociedade. O governo, pelo menos, sinalizou positivamente, queria o crescimento econômico, quer também para o ano que vem, né? Mas eu acho que é preciso que a gente tenha uma noção dessas coisas, para não ficar mais aquela coisa meio lamurienta, permanentemente lamurienta. Cara, não tem saída, o país está saindo da crise. Tinha um programa aqui em São Paulo, vamos sair da crise. Nós saímos da crise, acabou o programa. Nós temos outras crises, mas... Não houve jeito e o programa desistiu. Só um pouquinho, Brilhante. O senhor falou em governo com condução, com capacidade de induzir, de sinalizar, etc. Então eu vou lembrar o senhor um fato do dia, e um fato do dia, não diria escandaloso, mas enfim, que chama a atenção. O líder do seu partido, o deputado José Serra, disse hoje aos jornais, se não me engano, a Folha de São Paulo, que há uma perceptível falta de vontade para governar do presidente Itamar Franco. Eu não sei de onde é que o deputado José Serra tirou essa percepção, mas como ele disse que ele falava como pessoa, não como líder, cada um percebe o que quer. Ministro, por favor. Por falar nessa entrevista do deputado José Serra, ele criticou o presidente Itamar e ele não mostrou entusiasmo em relação ao plano. Ele disse que se o plano der certo e tal. O presidente Itamar, por sua vez, numa entrevista recente, disse que se o plano for recessivo, ele manda parar. E o ministro Walter Barelli pediu um salário mínimo de $170. Com aliados assim, o senhor precisa de inimigos, ministro? Mas, de qualquer maneira, é melhor ter aliados assim, que dizem com franqueza as coisas que pensam, né? E que nem sempre são as coisas que eu penso. E eu acho que, como eu tenho uma concepção democrática da vida, eu acho que é assim mesmo, a gente tem que ver. Um tem entusiasmo, outro não tem, isso é uma coisa muito subjetiva. O deputado Zé Serra quase nunca tem entusiasmo pelas coisas alheias. Hoje ele conseguiu fazer uma lista... Hoje ele fez uma lista de 6 crises diferentes. Com amigos assim. Sabe que ele é meu amigo fraterno, eu posso brincar com ele à vontade. Hoje ele conseguiu falar de 6 crises diferentes. E uma delas, eu fiquei muito impressionada, que ele disse o seguinte, é que quem não quer votar no Lula não tem outra alternativa. Eu pensei, mas o PSDB não tem uma alternativa para presidente da República, ministro? Tem, José Serra. O governador Ciro Gomes esteve aqui há umas 2 semanas e disse que a chapa dos sonhos dele era o senhor, na cabeça, e o ex-ministro Antônio Brito como vice-presidente.
a mesma coisa, cada um pode ter a imaginação, é solta, aqui é proibido, proibido. Mas o senhor não tem imaginação é livre. o senhor não tem nenhuma opinião a respeito? Não, eu tenho. Eu acho o seguinte, eu acho que é muito cedo para essas cogitações, no que diz respeito a mim, muito cedo para essas cogitações. Eu acho que seria irresponsável de minha parte estar cogitando de candidaturas quando tem cogitado a inflação, quando tem cogitado o plano econômico, né? E eu vou repetir o que tenho dito ultimamente. E eu sei lá, não querendo ser presunçoso, porque isso depende do presidente da República, depende de outros fatores, mas sei lá se eu terei condições sequer de me afastar em abril do governo. Depende de tantas circunstâncias, né? Eu acho que seria prematuro e presunçoso. Então, eu sempre afastei essa hipótese. Eu não trabalho a partir dessa hipótese. Agora, ministro, o senhor não cogita, mas os candidatos em potencial cogitam. Então, a questão política, uma das questões políticas que envolve o plano, é de que, se ele der certo, há quem encare assim, serão vitoriosos Fernando Henrique Cardoso e governo Itamar. E derrotados todos os outros candidatos em potencial ou já declarados. O senhor admite que com esse quadro político, dentro dessa visão, é muito difícil ter um respaldo político forte a esse plano no Congresso? Mas veja o paradoxo da vida brasileira, né? Porque para dar certo alguma coisa é preciso que alguém lidere, né? Que tenha força política. Se você colocar alguém que não tem força política, não lidera, não dá certo. Então, aquilo que é condição de viabilidade torna-se condição de inviabilidade. Não pode ser, né? Alguma coisa está errada. Isso que é mesmo um paradoxo. É um paradoxo, né? E eu não fico paralisado por esse paradoxo. Eu acho que esse é o problema da imaginação de cada um. Eu não trabalho a partir dessas hipóteses. Que os outros trabalhem, tudo bem. Eu acho que até, digamos, os candidatos mais responsáveis não pensam assim. Primeiro porque eles sabem, como eu também sei, que é muito difícil o ministro da Fazenda virar candidato a presidente da República. Acontece, mas é raríssimo, é muito difícil. Eu não sou iluso, então não penso assim. E eu acho que alguns mais sérios... Olha, eu conversei a semana passada com 2 eventuais candidatos, o Lula e o Antônio Carlos Magalhães. Eu discuti a respeito do plano nosso, com os 2, programa econômico e tal. Nenhum dos 2 tem essa visão, porque eles são mais realistas. Eles são tão realistas quanto eu. E sabem que isso não é o que está norteando as coisas. Eu acho que algumas pessoas de imaginação mais curta, que querem ser candidatas a presidente da República, por terem fracassado em outras posições que já tiveram, e não me refiro ao Maluf, mas a outras pessoas que vocês podem imaginar, essas pode ser que fiquem com essa preocupação, mas se der certo, não sei o que lá. Mas esse é o tamaninho da imaginação que é pequeno. Não é o tamaninho da imaginação, não, ministro, é o tamaninho da cabeça dos parlamentares que vão votar no plano do senhor no Congresso. A gente está lá todo dia e sabe. O Serra falou uma outra coisa interessante também na entrevista que eu gostaria que o senhor comentasse, que é o fato de que o apoio do PT às medidas do plano é um teste interessante para saber se vai funcionar mesmo algum tipo de coligação entre PT e PSDB na campanha. Existe nessa conversa que está tão próxima com o PT algum ensaio aí de coligação com referência ao plano? E como é que o senhor vê essa mentalidade que é concreta, existe, palpável dentro do Congresso? Qualquer coisa que a gente fizer para ajudar o ministro Fernando Henrique não nos interessa. Bom, vamos em primeiro lugar a questão do PT, coligação e tal. Olha, o Lula, o que o Lula me disse na conversa que nós tivemos? Ele disse, olha, é inevitável que os partidos, cada um lance seu candidato. O Lula formou o PT como? Candidatando-se, perdendo. Então, e depois ganhando. Ele sabe disso. A lógica política leva uma eleição de 2 turnos, que haja candidatura no primeiro turno. Quem vai chegar ao segundo, só depois que a gente vai saber. Então, o que não interessa a quem tem um pouco mais de lucidez é você estabelecer uma situação de animosidade que impeça uma aliança futura. Isto vale não só, por isso que eu mencionei 2, o Antônio Carlos e o Lula, tem uma orientação diferente, mas ambos sabem o que eu estou dizendo e pensam assim. Mas que eu acho que não é por aí. Quanto aos deputados, você sabe, eu sou senador há muitos anos, né? A primeira reação é sempre igual, sempre dizem isso. O que as pessoas dizem não é o que fazem. O voto não depende da percepção momentânea da pessoa. Às vezes fazem pior, né, ministro? Às vezes fazem pior, às vezes fazem melhor. Depende de outras circunstâncias. O Congresso tem que tomar uma decisão, não é isso? O Congresso tem que tomar uma decisão, pela Constituição, o orçamento não pode ter déficit. Como é que se fez sempre déficit no orçamento? Qual foi o milagre que deu nisso? Foi o seguinte, é que você supunha sempre que a arrecadação estava subestimada. Então, o Congresso vai lá e amplia a arrecadação, pondo por causa da inflação, põe uma outra taxa, então aumenta a arrecadação ficticiamente. Bem, nós calculamos as coisas de outra maneira, nós temos, os dados estão em dólar e estão em cruzeiro, e os dados são abertos. Não é possível sair de um certo equilíbrio, o equilíbrio está suposto no plano.
O que o Congresso pode discutir é qual é a melhor maneira de chegar a esse equilíbrio. Além disso, eu não vi nenhum deputado ou senador que tenha dito que é favorável ao déficit. É difícil dizer. Vai ter que dizer que não é. É só o que eu quero. Sim, mas o resto quase é com todos eles. são. Eu queria ir mais no popular, se o senhor me permitir. Quando a URV, vamos chamar de URV, não sei. O RV, não sei. Quando a URV estiver O RV. O RV, né? enfim, vigorando, ou quando ela for vigorar, Sei. os salários, aposentadorias e pensões serão convertidos pela média ou pelo pico? Veja, o que tem sido dito pelos assessores meus que lidam na matéria é o seguinte: nós não queremos tomar uma decisão dessa natureza, nós vamos deixar que haja uma negociação mais livre na sociedade. A ideia, e o Barelli tem apoiado isso, tem dito e repetido Será que também. esses 170 dólares já não é? Porque ele já 170 sabe que dólares pela média ele botou um pico para chegar nos 100? Isso é mais que o pico. Eu ouvi dizer, mas nem discuti. Vou conversar com o Barelli para ver, porque às vezes o que aparece não é o que se diz. Mas eu acho que a ideia não é pelo pico, não pode nem os preços, nem o salário. Porque aí a economia... E as tarifas? Pois é. A tarifa Vai ser tudo pelo pico. Vai dizer que não. Se os Peraí, Celso, só um segundinho, ministro. Vocês sabem o Só um instante. Pela ordem, Se os preços... Em seguida, Obrigado. seu Se os preços não forem pelo pico, Sim. serão por alguma média, Isso. como diriam os nossos economistas lusos. Essa média pressupõe que a gente vai congelar preços? Não. Vai segurar preços? Vai trazê-los para trás? Não. Veja, eu não sei... Preços é pelo pico. Não. O resto é que... Veja. Preço e imposto. Não, Imposto também é pelo pico. Parece que nós continuamos sem entender a economia de mercado, né? E querendo que haja regras que fixem. Nós estamos propondo o oposto. Nós estamos propondo que haja uma latitude de negociação. Né? Bom, você hoje, quando você como é que você hoje fixa os preços? Uma empresa industrial vai vender para um comerciante e o comerciante pede 2, 3 meses de prazo. Aí eles inventam a taxa de inflação e embutem nela nisso a taxa de juros. Isso leva lá para cima os preços. Sim. Tá certo? Agora que é assim, tudo é pelo extra-pico. Sim. Nós estamos propondo o contrário. Que não se faça isso, não tenha necessidade disso, porque na hora que você for vender, você tem já uma... Mas no famoso dia D, Mas que dia D? dia D. Não tem dia D. Quando é, então, ministro? Não tem dia D, mas essa Como é que é, é a Quando é história. que o senhor pretende detonar, digamos, Mas a eu não preciso segunda detonar parte? simultaneamente para tudo. Não Como? preciso. Mas como é que... A URV não é obrigatória. Não vai Sim, mas detonar para todo o senhor mundo. vai Veja que a criar- mentalidade nossa é que todo mundo, mesmo os mais lúcidos, eu estou entre os mais lúcidos, querem um pacote com dia D com uma regra autoritária. Não, no dia que o senhor cria a querer, moeda, não é um Não, dia moeda dele? não é Tem uma moeda. É o lógica. URV, não é de cada moeda. vez, por favor. Dá licença, uma coisa, ministro. Tinha eu aqui. Porque, independente dessa questão de não vai ter, vai ser uma coisa de negociação, uma moeda que vai ser introduzida paulatinamente, e que, digamos, não precisa ter um dia D com todas as coisas, mas há uma série de decisões que o governo é obrigado a tomar. Duas são muito importantes. Salário mínimo, que vai e balizar impostos. todos os outros, impostos e tarifas. Pronto, isso. São três decisões. Sobre as que- três, o governo que o tem governo tem que autonomia dizer- e tem fixa, que dizer pode o que ele fixar. vai fazer. Exatamente. Vai dizer na hora adequada, vai dizer agora por quê? Ah, então Quando tem um for dia na hora. D. Não, mas não pode ser ao mesmo tempo, e não precisa ser ao mesmo tempo, e não precisa ser para toda a economia. Porque o senhor falou a respeito do salário, por exemplo, que essa questão do salário é essencial. O senhor estava dizendo agora, por exemplo, o salário, a massa de salário aumentou em São Paulo, mas aumentou a inflação também. Quando essa lei salarial... salário real. Não, mas quando essa lei salarial foi introduzida, a inflação era menor do que ela é Então, hoje. veja, a massa, eu estou calculando em dólar, aumentou a massa real de salário, a despeito da inflação. Sim, mas a política salarial elevou a inflação também. Esta política salarial impediu que ela disparasse, porque a que tinha era outra, né? Que era bom, ajuste tá mensal. certo. Ministro, Certo. às vezes eu vejo na questão do ajuste fiscal uma certa ambiguidade. O senhor já disse que não passa para a segunda fase, isto é, a criação da URV, se não houver ajuste fiscal. Isso. Mas a ambiguidade está que, às vezes, o ajuste fiscal se limita, digamos, a um orçamento equilibrado. E, às vezes, o senhor fala do ajuste fiscal com toda uma batelada aí de decisões de revisão da Constituição, ajuste estrutural. O que o senhor pensa mesmo quando está falando em ajuste fiscal? O que é isso? Tá bem, vamos Que lá. vai detonar o resto? Isso, vamos lá. A distinção é importante, né? O ajuste fiscal e o que você chamou de ajuste estrutural, que tinha a ver com a Constituição. Para você ter uma economia estável mesmo, você vai precisar dos dois. É isso? Por quê? Porque o ajuste fiscal, o mecanismo que nós estamos propondo de ajuste fiscal foi um atalho diante do fato que o Congresso não fez a revisão constitucional. Tá certo? Nós não imaginávamos isso no começo.
Ninguém estava propondo um fundo de emergência, ninguém estava propondo este caminho. Esse caminho chegamos a ele porque não houve reforma tributária, porque as decisões importantes sobre o papel do Estado, enxugamento do Estado, privatização, não foram tomadas. Bem, então isso significa que elas vão precisar ser tomadas também. Mas nós estamos conscientes, o ritmo não é dado pelo governo, nem pela economia, pela política, nós estamos conscientes de que não há condição de propor a tempo oportuno, quer dizer, este ano. Então nós tomamos um atalho... Este ano o senhor fala 93? 93. Está no finzinho aí. Exatamente, mas essa discussão vem de longe. Né? A decisão, o estouro da questão da comissão do CPI foi mais recente. O descaminho que tomou a discussão sobre a revisão constitucional também. Né? Bom, então isso foi inviabilizando o caminho da revisão para já. Então nós imaginamos um mecanismo que permitisse um ajuste que nós estamos imaginando, cujos efeitos seriam de 2 anos, do último ano do governo Itamar e do primeiro do próximo presidente, né? Que teria a ver basicamente com o equilíbrio orçamentário, com você ter uma relação entre despesa e gasto equilibrada, cortando despesa e aumentando a arrecadação. Isto não significa que você possa dispensar as outras modificações. Significa apenas que nós estamos imaginando que haverá tempo para as outras modificações, cujas consequências práticas advirão, na melhor das hipóteses, no segundo semestre de 95. Tá? Agora, nós não estamos pensando em uma coisa momentânea, estamos pensando que o Brasil, por causa do que eu já disse aqui, que já fez várias transformações importantes, ele está num momento em que ele precisa tomar decisões de mais longo alcance. Esse ajuste fiscal é um primeiro passo. Ele basta para as outras medidas que virão depois, ou seja, para o RV, que foi sua pergunta, e para a... Nova moeda. É isso. Ele basta. O equilíbrio orçamentário, isso, está dizendo. Agora, a continuidade de um crescimento com estabilidade não vai dispensar uma privatização mais ativa, não vai dispensar uma discussão mais profunda de relações Estado, União e município, o que se vai fazer com a Previdência Social, o que se vai fazer com a saúde. Por isso, nós mandamos nossas emendas à Constituição, tocando nesses pontos, porque esses pontos são pontos que o Brasil não pode simplesmente dar as costas a eles. Tem que seguir adiante. Então não é bem equilíbrio fiscal, mas é um equilíbrio de contas, por enquanto. Orçamentário. Minutinho só, pela ordem. Zé Casado, Fábio Paim, para a gente poder completar a roda. Ministro, um dos obstáculos, se tem como consensuais ao seu plano, vem do próprio governo, da gênese desse governo, pelo menos no seu estado, visível hoje. Por exemplo, vou citar as propostas de emendas à Constituição. O senhor fala dos monopólios, quando acabamos de ver recentemente uma manifestação do presidente da República, deixando claro que não concordava com as suas ideias, ou as ideias às quais o senhor se referia na sua proposta ao Congresso. Bom, este governo, em 54 semanas, está indo para 52 ministros nomeados. E o seu plano encerra, pelo menos para o ano que vem, a perspectiva de ter na mão deste governo, ou colocar na mão deste governo, um caixa da ordem de 22 bilhões de dólares. Os cálculos iniciais que foram feitos no Congresso, a partir de fundo, de emergência, etc. Fundo social. Para cobrir o déficit de 22 bilhões de dólares, não é caixa nenhum. Eles supõem que, num quadro de instabilidade de governo como este, na perspectiva de um ano eleitoral, seria extremamente delicado, do ponto de vista político, colocar todo esse dinheiro na mão do governo, especialmente de um potencial candidato à presidência da República. Embora o senhor faça considerações sobre a hipótese, aquilo que está na cabeça dos outros, mas é um dado da realidade política brasileira hoje. Eu vou acabar me convencendo. O senhor pode vir a ser candidato. De repente já ganhou até porque o senhor, voto aqui. Até porque até hoje o senhor, eu pelo menos não vi nenhum desmentido seu quanto a essa condição. Perfeito? E lembro que logo que o senhor assumiu, eu vi uma série de manifestações a respeito, e o senhor, até mesmo diante do senhor, e o senhor não desmentiu nenhuma delas. Então, eu queria que o senhor fizesse uma análise a partir dessa perspectiva. O que significa isso, efetivamente? O senhor acha que esse governo é estável, do qual o senhor participa, com 52 ministros em 54 semanas? Vamos lá. Em primeiro lugar, assim, são várias questões envolvidas aí, todas boas, que permitem esclarecer. Em primeiro lugar, é o seguinte. O presidente da República não disse que não concordava. Aliás, a mensagem não é minha. Eu escrevi uma mensagem a ele,
explicando as linhas fundamentais de uma exposição de motivos ao presidente. E eu até disse ao presidente, quando entreguei, olha, isto aqui é o meu pensamento. Pode ser que num ou outro ponto ele não seja idêntico ao seu. Eu estou dizendo aqui que eu vou mandar as minhas emendas, são dele, presidente. Vou mandar as emendas ao ministro da Justiça. Aquelas que o presidente endossar, o governo endossar, o ministro da Justiça manda ao Congresso. As outras, ou não se manda, ou vê-se o que se faz. O presidente leu e disse, olha, efetivamente, talvez eu não concorde com tudo, mas eu concordo com a linha geral. E você pode atuar livremente. E depois ele mandou tudo via liderança do governo. Essas que ele disse que ele não gostava foram entregues, foram assinadas pelo governo, são do governo. E ele disse mais, ele disse, olha, eu na questão de telecomunicações, talvez achasse outra coisa, mas o Congresso vai decidir, eu sei que há esse pensamento. Enfim, ele disse que ele, no fundo, não se oporá à decisão, embora tenha lá suas reservas. Foi a única matéria. Quanto ao resto, não. Quanto ao resto, o presidente endossou totalmente o que eu tinha dito. Então, não é bem verdade que o presidente tenha dito essas ideias são suas, não são minhas. Eu estou revelando aqui um diálogo que eu travei com ele, nesses termos respeitosos. Eu acho que as pessoas podem ter opiniões diferentes, e ele até como presidente podia até dizer, tá bom, então eu não estou de acordo, você não apresenta. Não foi o que ele me disse. E mais adiante ele apresentou o conjunto de propostas. A vida política é assim mesmo, as pessoas não ficam com a mesma ideia sempre, depende da evolução, das circunstâncias e tal. O presidente Itamar Franco tem opiniões que ele tem mudado no decorrer do exercício da presidência. Ponto 2, são 50 e poucos ministros, isso é um dado. Ainda bem que eu estou no governo desde o início, não fui posto para fora, não entrei nessa rotatividade. Bom, é um dado. Agora, isso é um dado da vida brasileira. O senhor já é 2, né, ministro? Como? O senhor já é 2 nessa conta? E isso pode ser bom, isso pode ser mal, depende também do ponto de vista. Bom, pode ser. Mas eu não sei porque a gente achar sempre que é mal. Eu acho que é bom. É bom, Vamos lá. é bom. Isso depende, isso é circunstância brasileira, que é assim. Eu parto de outro ponto de vista, que eu até já expus aqui há poucos minutos. Nós não podemos pensar um país como o Brasil em termos de o que acontece com cada um. Há ou não há um processo, não há uma tendência. Meu ponto de vista é o seguinte, o Brasil já mudou. Os governos, mesmo quando as pessoas que lá estão, inclusive eu próprio, não temos consciência das mudanças, nós vamos acabar sendo alcançados por elas. Eu disse isso. A primeira vez que eu estive com o vice-presidente Itamar Franco, quando ele estava ainda não na iminência de ser presidente, mas já havia alguns rumores, eu tive uma conversa muito franca com ele, e depois eu dei uma entrevista ao Estado de São Paulo, onde eu reproduzi a conversa, dizendo isso. Embora o presidente tenha certas ideias ou melhor, que a imagem que se faça dele seja uma imagem, especialmente em São Paulo, de uma pessoa com ideias que são contra a modernização, isso não é bem assim. E ele sabe também que as coisas vão mudar e ele está disposto a mudar. Isso ocorreu. Então, independentemente disso, teria sido melhor, talvez, se não houvesse tanta variabilidade de ministros, talvez. Mas a vida política brasileira é assim, as coisas acontecem atropeladamente. Então, há uma tendência. Eu acho que a tendência no Brasil vai na direção que eu estou expondo, tratando de implementar. E enquanto eu for ministro ou senador ou o que seja, eu vou lutar para implementar aquilo no que eu acredito. Não é? Bom, então esse é o segundo ponto. Qual era o outro ponto que você perguntou? Os 22 bilhões de dólares. Os 22 bilhões de dólares. Ah, bom. Isso aí é uma grande incompreensão. Porque, primeiro, eu não faria ingenuidade de propor um fundo de 22 bilhões de dólares pela razão que você disse. Fosse eu candidato ou não, depois eu volto a esse tema, as pessoas diriam que seria, embora diante de tudo que está acontecendo no Brasil seria uma bobagem fazer isso, ou seja, quem fizer isso até perde, não ganha, né, porque será imediatamente acusado de fisiologismo, de clientelismo e perde. Mas eu não faria isso, pelas razões até de astúcia e pelas razões que eu acho isso errado. Não há 22 bilhões de dólares. Que há outra coisa. Nós estamos arranjando um mecanismo para tapar um buraco, um déficit de 22 bilhões. Não é dinheiro solto que vai se fazer outros programas. Como é que o governo se financia? Como é que o governo funciona hoje? Pela regra constitucional, nós temos quase 20% apenas do que se paga de imposto, do recurso do governo, é do governo federal livremente. Todo mais é vinculado. O dinheiro vai automaticamente para fins pré-determinados, nem sempre os mais necessários. O que sobra para o governo federal é menos de 20%. E agora, como o imposto que cobra a Seguridade não cobre nem sequer a Previdência, muito menos a saúde, todo o financiamento da saúde é feito pelo governo federal direto, desses 20 que sobram. Este mês, eu autorizei 1 bilhão e 700 milhões de dólares em títulos, a taxa de mais de 20% real ao ano, para pagar a saúde, hospitais. Isso é inviável.
Então, esse quadro é um quadro dramático. Por isso, nós estamos dizendo ao Congresso, olha, é preciso arranjar recursos para evitar que nós tenhamos que fazer endividamento crescente, porque esse endividamento crescente leva a taxa de juros lá para cima e não há nenhuma condição de segurar a inflação quando o governo está permanentemente buscando ou emitindo títulos ou papel moeda para cobrir seus déficits correntes. Esses 22 bilhões é um artifício de engenharia financeira para, ao invés de eu pedir dinheiro no banco emprestado a taxa de juros alta, eu retirar do bolo de dinheiro que lá está para pagar objetivos prescritos pela Constituição. Não é o ministro Fernando Henrique, nem é sequer o presidente Amar Franco, quem vai definir o que vai gastar esse dinheiro. Já está definido, só que está definido de forma deficitária. É para a saúde, é para a Previdência, é para a Fundo do Nordeste. Então não é um fundo. Eu já falo. Tem mais a última questão, que é da presidência. Da candidatura. Depois eu falo com a depois sou eu. É o seguinte, Em ordem. eu nunca assumi a postura de candidato a presidente da República. Nunca. Não só na prática, que eu não fiz nenhum ato para isso, não me preparei, não tenho comitês, não tenho gente, não incentivo ninguém, nada. Como estou dizendo, eu acabei de dizer, que me parece uma coisa extremamente difícil e nem sei sequer se é desejável para quem está no governo, como eu estou vendo de perto as coisas, não sei se isso é uma perspectiva que anima. Agora, eu não digo outra coisa, porque eu acho que aí é me caçar pela segunda vez. Eu já fui impedido de ser candidato pelo AI-5, depois fui até ganhar no Supremo Tribunal. Agora, por que eu, para poder ser ministro da Fazenda, eu tenho que declarar que eu abro mão dos meus direitos políticos e não sou candidato a nada? Que alguns dizem isso. Isso é ridículo. Isso é realmente uma cassação branca outra vez, isso eu não aceito. Por quê? Porque eu sou democrata, eu sou cidadão. Então eu estou apenas exercendo o meu direito de cidadania. Eu posso querer ser candidato ao que eu quiser. Pode ser que o povo não vote em mim. Aí outra coisa, eu não vou, por isso mesmo que eu não vou me arriscar a dizer que sou candidato a isso aqui, porque eu não sei se querem. E acho que candidato não adianta você querer. Ou os outros te fazem candidato majoritário, ou você não é candidato a nada, você é bobo. Você vai sofrer, vai ficar se matando porque quer ser candidato a isso, aquilo, não vai conseguir ser. Agora, eu nunca assumi a posição de candidato, nunca, e continuo sem assumir. Mas aí, ministro, podemos voltar àquela questão da Mônica, quando ela diz, de repente, os outros o fazem candidato? Sim. De repente, através do plano, os outros o fazem candidato. Bom, mas aí o que eu vou fazer? Por isso que eu estou dizendo, eu não vou de antemão dizer, não, eu não tenho direitos. Por que eu não posso? Eu posso. Então, essa demanda que existe é perversa. Essa é a demanda de algumas forças pseudopolíticas que dizem, vou afastar um. Não vão não. Não vou afastar porque não afasto nem a mim nem o PSDB. Nós vamos ter candidato. O senhor continua no páreo. Está lançada a campanha. Antes de passar o Fábio Paim, informar os telespectadores que as nossas comunicações estão refeitas. Quem quiser fazer perguntas pode chamar 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Ana estarão anotando as perguntas. Ou então mandar perguntas por fax. O número é 874-3454. 874-3454. Fábio, por favor. Ministro, o economista Thomas Sargent, que é um candidato a prêmio Nobel, visto pelo menos assim, lhe mandou uma carta. O senhor chegou a ler? Não. Bom, a carta está até aqui, se quiser está à sua disposição. Não chegou até Ela mim. foi publicada aqui pelo Banco Garantia. Né? E ele já tinha escrito uma carta antes ao Dilson Funaro, lá em 86. Como é que é uma carta para o ministro, por curiosidade? Apareceu. Carta a mais um ministro da É Fazenda. surpreendente, né? Aliás, foi produzido pela Gazeta Mercantil. O correio funciona realmente bem. Foi reproduzida, né? O Thomas Sargent esteve aqui, foi visto por um dos seus colaboradores, o André Lara Rezende, que o respeita muito, e ele pediu que o senhor tivesse muito cuidado com economistas portadores de esquemas mágicos. Eu concordo com ele. Né? Bom, mas o senhor mesmo protagoniza uma espécie de um milagre. Né? É o milagre do convívio com uma inflação tão alta e a manutenção de um prestígio tão alto. É outro paradoxo. No bojo dessa inflação. Então eu gostaria... Você não vai querer que eu diminua o prestígio agora. Não. Mas eu gostaria que me explicasse um pouquinho a inflação isso. Já melhora. Eu gostaria que me explicasse um pouquinho isso. Atribui ao seu discurso de verdade, de realidade num universo tão complexo, ou atribui a uma tolerância do brasileiro com a inflação ou ao medo de algum candidato? Não sei se é medo de candidato. Eu acho que é o seguinte. Em primeiro lugar, eu sempre disse isso. O que ele está aconselhando... Medo de outro candidato, claro. Sim, eu sei. Mas o que está sendo aconselhado a mim, eu sempre disse, desde que eu tomei posse, não há milagre, eu não vou fazer milagre, eu não sou mistificador, isso não há condições de você, de um passo demais, num dia a dia, acabar com a inflação. E eu não tenho tido um discurso diferente disso. Né? Outra coisa que eu tenho, ali, isso foi quem me disse, foi o Domingo Cavalo. Fale sempre. Ali eu já falo demais sozinho, sem que me pergunte, e como me pergunto agora, eu falo.
Eu explico. Eu acho que a população percebe que pelo menos nós estamos lutando. Eu quero alguma coisa. E esse querer não é pessoal. Estamos tentando botar esse país num certo rumo. Bem ou mal, o governo fez uma proposta. Quer dizer, agora o Congresso tem que ver aí se topa ou não topa. Fez a proposta e nós estamos lutando. Eu acho que suponho que passe essa mensagem e que efetivamente a gente está dando, enfim, o melhor que eu posso dar de mim mesmo, que pode não dar certo, mas é que não faço milagre. Ou há um convencimento, então uma coisa mais coletiva ou não vai. Então, queria lhe fazer uma outra pergunta que é meu dever perguntar. Mas não é meu responder. Claro que não. Quando é que o senhor vai ter certeza ou vai ter os sinais suficientes de que esse ajuste orçamentário, que esse equilíbrio orçamentário está dado para poder, então, vir para a segunda fase? Só lhe pergunto isso por dois motivos. Primeiro, um que foi agora lembrado. O ex-ministro Dilson Funaro, aqui, nesse mesmo lugar, nos confessou, alguns anos atrás, que ele se enganou ou foi enganado. Quando ele lançou o plano cruzado, disseram a ele que o déficit estava zerado e depois ele viu que não estava. E eu, sinceramente, um pouquinho acostumado a ler esses números todos, eu não estou entendendo. Nós estamos subindo e descendo com bilhões de dólares, de 22 para não sei quanto, e bota mais um fundo, tira outro. Então, a conta é assim, a conta é assada. A inflação embutida é de 36, não, baixaremos agora para 25, portanto, muda a conta. Uma barafunda nisso aí que eu não sei se eu teria coragem de saber o que está acontecendo. O próprio, para dar um exemplo, foi um economista muito sério e muito competente, Geraldo Gardenali, da FGV, diz que o déficit mesmo é de 8 bilhões, não é nem 22. São bilhões de dólares que parecem alguns cruzados reais, desses que já não valem mais nada. Como é que a gente vai saber, e o senhor especialmente, que a coisa vai zerar e que chegou a hora, então, do salto? Vai ser no escuro? Vamos lá. A sua pergunta é a pergunta que eu me faço todo dia, não é isso? E é claro que você tem, primeiro, as contas públicas brasileiras são difíceis de você realmente lê-las com clareza, a informação muitas vezes falta. Falta informação. Falta, muitas vezes falta. E, por outro lado, você tem também hipóteses que são embutidas, né? Você acabou de dizer, a inflação vai ser 35 ou vai fazer assim, assim ou assim. Isso varia os números, né? Então, a gente tem que olhar com muito cuidado. Eu tenho feito isso desde que lá cheguei. Primeira vez, que quando foi apresentado o orçamento em agosto, esse novo para 94, eu me assustei com o déficit apresentado. Por quê? Porque o déficit ali embutia uma coisa que eu, a meu ver, era equivocada, que era a rolagem da dívida, a confusão de Banco Central e Tesouro. Na hora eu protestei, mandamos tirar a mão até a coisa, né? Você se lembra? Porque havia ali uma coisa complicada. Bom, de lá para cá nós não temos feito outra coisa, a não ser peneirar isso, né? O Edmar Baixa, quem está mais diretamente ligado a isso, ele tem assessores dele mexendo com isso, o pessoal do orçamento também, né? Eu costumo falar muito com o José Serra, que é uma pessoa que tem uma boa equipe, que está olhando sempre tudo isso, e como não está no governo, mas está ali Parece como líder. que ele está meio assustado. Não, mas ele é muito ligado a mim pessoalmente, então toda hora nós conversamos, a gente verifica, né? Hoje eu passei amanhã, almocei com o Pércio Arida, conversei sobre isso, estou com dados aqui que estavam checando e rechecando, né? De tudo. Nós passamos o tempo todo olhando. Por quê? Para não cair nessa coisa do que o Dilson disse que caiu. Quer dizer, eu não posso ter a ilusão de que não há déficit e depois apareceu o déficit, né? E isso não é tão fácil assim. Por isso que nós estamos insistindo tanto e com tanto empenho. E as pessoas, mais um imposto para cá, mais um imposto para lá, não é? Por isso que nós estamos com tanto empenho, porque nós precisamos ter segurança, para que nós passemos aos demais segurança também quanto aos números. Esses impostos é para dar uma gordurinha, para o senhor ter uma... Não é só o imposto, os cortes são muito fortes, para ter uma certa flexibilidade. Alguns disseram, não entraram com a privatização. A privatização está calculada, nós estamos imaginando aí que o ano que vem nós possamos obter 5 bilhões de dólares, grosso modo, pouco mais, na privatização creio que de 35 empresas que estão na lista de privatização. Mas disso, quanto virá à vista mesmo?
Estamos calculando 2. Já é um cálculo aí, forçado, forte, né? Está combinado com o presidente Itamar, né? Tudo. A privatização. Tudo combinado com o presidente Itamar. Não se assustem. Sobre Só vou terminar. Então, nós estamos querendo apresentar uma coisa realmente sólida, verossímil. Como é que se chegou a esse número? Eu acho que é bom explicar ao país isso, aproveitar a oportunidade, esse número do déficit. O déficit potencial... Que número? Primeiro, o déficit potencial apresentado no projeto de agosto era de 26 bilhões de dólares. O ex-ministro Delfim sempre critica a ideia de déficit potencial. Aqui está escrito 22. Eu vou explicar lá. Não, teve Potencial 16, por favor. 22. Eu conheço tudo de cor. É o seguinte, era de 26. 4 dos 26 são de longo prazo. BID, Banco Mundial, então dá 22. Tá certo? Bem, aí nós fomos rever as contas grandes. Quais são as contas grandes? O número 1 é pessoal. Pessoal, esse ano nós gastamos cerca de 21 bilhões de dólares. Este ano, corrente. No orçamento de julho ia para 27. No atual vai para 23. Por que Aumenta. Aumenta. Por quê? De 21 para 23. Porque já mês decisões... atrás era 24. Caiu um. Pode ser que... Posso 23,5, na verdade. Deixa eu olhar aqui. Que dava um crescimento real de 25%. Vamos ver. Pessoal, Por favor, um minutinho aqui. Ó. Já uma telespectadora, Melânia Vita Veloso, aqui de São Paulo, reclamando que o ministro está sendo muito interrompido. Sem cercear o direito de ninguém, por favor. Então, o ministro termina a resposta, nós precisamos fazer um intervalo daqui a pouco. Então era de 24, foi para 24. Né? Certo. É maior que 21. Por que é maior que 21? Porque há decisões legais que obrigam já a aumentar o salário. Não tem como. Há decisões de tribunal, por exemplo, nos benefícios há uma decisão que vai aumentar 1,6 bilhões de dólares por causa da última decisão do Supremo Tribunal. Então não adianta eu querer não dar, para não cair num déficit falso. Sim. Isso aqui é o real, vai ter que dar. Outra coisa, a população de funcionários envelhece, ganha tempo de serviço, muda de categoria, tudo isso é automático. Vai ter quinquênios. Então é isso, 24. O mesmo nós fizemos com os benefícios da Previdência. Os benefícios da Previdência também nós conseguimos, recalculamos e ficou de 21,7 para 19,5. Era 24,8 no de agosto, 19,5 e esse ano 21,7. Onde houve realmente cortes mais fortes, onde é que foi? Despesas correntes e outros de capital, que passou de 59 para 44. E nas demais despesas de 37 para 25. O corte real está aí. Porque você não pode cortar em pessoal além de certo limite, porque a lei não deixa. Não pode cortar em benefício, porque a lei não deixa. Cortou no quê? Cortou no osso. Porque você cortou em custeio e investimento. Mas é isso e ainda que é assim, difícil, ministro. Um minutinho, porque por favor, Sadamé, desculpe. Deixa eu só dar a arquitetura do orçamento. Quer dizer, quando cortou tudo, e quando foi cortando, e o cálculo da receita não mudou, não. A receita era, esse ano, foi de quase 70 bilhões, o projeto anterior foi de 86,6 e a da revisão é 88,1. Quer dizer, nós não aumentamos... Sabe o que é isso? É 13% reais sobre 14% reais do ano passado. É fortíssimo. 30% reais. Nunca houve um aumento tão grande no Brasil. Por quê? Por causa do combate à sonegação. Combate à sonegação e agora tem IPMF também que vai ajudar. Mas o combate foi muito forte, a evasão fiscal. Então nós estamos aqui, nós não estamos subestimando a receita. E ainda assim, feitos esses cortes todos, faltava o recurso. Por isso essa liberação de 15% e mais os 5% para zerar o déficit. Então não tem mistério, os números estão aqui, são verificáveis, podem ir lá, é tudo aberto. Aliás, hoje o que se gasta, o que não gasta, está no CIAF. Quer dizer, que é difícil obter a informação. A consolidada que nós temos é essa. Ministro, desculpe interromper os jornalistas. Lembrar ao telespectador José Pereira Sodré, de São Paulo, que o ministro já respondeu até exaustivamente sobre a questão da candidatura à presidência da República. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Até já.
voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. Ministro, eu já tenho aqui vários fax, que demorou um pouco a chegar, porque nós estamos sem comunicação. Primeiro, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre... Eu fiz uma relação, o senhor até se assustou no começo do programa, de uma série de medidas que o governo pretende. Tenebrosas. Um pedaço delas só aqui. Quer dizer, alíquota de 35%. Sim, vamos lá. Modificar o sigilo bancário, demissão de funcionários públicos estáveis e imposto para situações de calamidade econômica. Isso porque alguns telespectadores, o Luiz Falivene Neto, aqui de São Paulo, mandou um fax perguntando até quando vai ser mais fácil aumentar os impostos do que cortar despesas. Como cortar essas despesas? Roberto Gouveia, de São Bernardo. Se a fiscalização federal e estadual fosse menos corrupta, não seria necessário aumentar impostos. Márcio Paes, microempresário aqui de São Paulo. O governo ou o senhor tem ideia de quanto é desviado via Orçamento Geral da União através de maracutaias ou esquemas armados pelos próprios congressistas? E se todo esse montante não aliviaria a já tão pesada carga tributária brasileira? Carmo Azevedo, aqui de São Paulo. Gostaria que o senhor explicasse a recente retirada de impostos para a indústria de material telefônico, ao mesmo tempo em que se cogita aumento de alíquotas e criação de novos impostos. O telespectador Alberto Doradol, aqui de São Paulo, também reclama da isenção de IPI para calçados e confecções. Ele acha que é um absurdo, isso poderia aliviar, e até faz uma sugestão que, de repente, em lugar da URV, não seria necessária a UVC, Unidade de Vergonha na Cara. Ele reclama que os brasileiros não têm consciência do momento que se vive. E o Antônio Bambino, de Blumenau, o ministro não acha que aumentando os impostos não incentiva também o aumento da sonegação? E o João Carlos da Silva Luquim, enfim, o sonho de todos os brasileiros. Quando teremos estabilidade financeira com redução de impostos? Vamos lá. Você vê como é engraçado a mentalidade do brasileiro. É o imposto que pega. Vamos discutir a questão do imposto, que é importante. Os impostos recolhidos pelo Tesouro, pela União, pelo governo federal, têm um nível estável, 14% do PIB. 14% do PIB. Agora, se tudo isso que nós falamos há pouco der certo, o IPMF, já melhorou um pouquinho e podemos chegar a 18% do PIB. Os que têm um pouco de noção das coisas veem que isso é uma carga baixíssima, porque ela é mal distribuída. 14% do PIB, é isso que entra. Esse é o governo federal, tem estados... 4%, mais 4%, 5%. Dá 22%. É isso, total, não é nada. Quer dizer, isso é uma ilusão que se repete muito, que a carga é alta. A carga não é alta, ela é mal distribuída. Muita gente não paga. Por quê? Por causa da evasão fiscal. Distribuída nas duas pontas. Mal distribuída na cobrança e mal distribuída na... Em tudo, nas duas pontas. Ela é mal gasta e mal distribuída. Agora, por que isso? Porque tem muita evasão fiscal. Muita evasão fiscal. Por exemplo, o COFINS, que foi iniciou esse ano, apenas 27% do potencial do COFINS foi arrecadado. O resto não pagaram. Vão para os tribunais e dizem que é inconstitucional. Um imposto que é constitucional, o Supremo Tribunal acabou de dizer que é constitucional. Não paga depósito e nem deposita, faz carta de fiança. E depois grita, tem muito imposto, está pagando muito imposto. Então vamos ver as Mas aí eles dão 80 meses para pagar depois. Eu vou dizer por quê. Jogar limpo nesse negócio. Portanto. Não é verdade que a carga fiscal seja elevada. Não é verdade que se gaste bem. Não estou defendendo o governo. Gasta mal, recolhe de uma maneira equivocada, os que pagam muito e muita gente não paga nada. Essa que é a realidade brasileira. Eu não digo isso como ministro, não. Eu fui o relator da Comissão de Evasão Fiscal do Senado, é visível isso. Então é verdadeiro o que alguém disse aí. Se todos pagassem, pode baixar a alíquota. Mas não pagam. Não se consegue, o mês passado, mês de novembro, graças ao trabalho da Receita Federal e ao apoio que o presidente Itamar Franco e eu demos à Receita Federal, que não protegemos politicamente ninguém, nem perseguimos, houve um aumento de $1 bilhão da arrecadação, sem aumento de imposto. $1 bilhão comparado com novembro de 92. Por duas razões. Porque houve maior atividade econômica e porque houve maior combate à evasão. Em vez de $3,4 bilhões, recolhemos 4,4. Isso é o ideal. É que você consiga aumentar, cobrando de quem não paga. Muito bem. Nós não estamos propondo nada de aumento de imposto. O que se está propondo, para baixar esses 22 bilhões de déficit, nós estamos pedindo um aumento de 5% nas alíquotas. Ou seja, quem paga 25% de imposto de renda vai passar a pagar 26,25%. É 1,25%. Não é 5%. É 1,25%. Dos $22 bilhões, o correspondente a imposto é $3,7 bilhões apenas. O resto é do governo. Estamos cortando. E não passa isso. Passa que está aumentando imposto. Não está aumentando imposto.
tá? Esse pedacinho. Se alguém achar uma fórmula de não aumentar nem esse pedacinho, eu, com muito prazer, abro mão desse pedacinho. Se puder baixar o imposto, eu baixo o imposto. Não tenha dúvida, eu acho isso também. Mas eu estou numa emergência. Se não zerar o déficit, vai continuar a inflação. E a inflação é o maior imposto que todo mundo paga, e quem paga é o pobre, que é quem mais paga a inflação. Ponto 2. Essas outras dimensões que você falou no início e que repetiu agora, não é para imposto agora, é a revisão constitucional. Aí tem algumas ideias. Eventualmente, assim como uma calamidade física, uma inundação, pode haver um momento em que você tenha um colapso da situação financeira. Não está havendo agora. Não vai haver. Não há risco, não é para agora. É uma mera hipótese para mostrar que é preciso também prestar tanta atenção ao colapso do Estado quanto ao colapso da natureza. Não é um imposto novo que se vai criar com fins de ajuste fiscal, nem muito menos. Com relação à escola, a ideia é a seguinte: há uma reação muito grande em fazer com que a universidade seja paga. Todo mundo quer que seja gratuita. Todo mundo sabe também que isso é uma injustiça para com a maioria da população. Do dinheiro que se recolhe no Ministério da Educação, uma boa parte vai para universidades, não vai para o ensino primário, apesar da Constituição. E quem vai frequentar a universidade não são os mais pobres, embora também haja pobres lá frequentando. Então a ideia é o seguinte: é antipático cobrar anuidade. Por que não cobrar uma taxa no imposto de renda do pai que tem um filho numa universidade gratuita e o pai tem uma renda alta? Um adicional do imposto de renda que vai para a educação. É só isso. Por que o meu filho, por exemplo, pode ter uma universidade gratuita e o filho de alguém que ganha muito menos do que eu vai ter gratuita também? Eu posso pagar um pouco do meu salário para custear a universidade. É isso. É um princípio de justiça, não é um princípio de aumentar imposto. A possibilidade de demissão de funcionários públicos estáveis. É verdade. É o seguinte. Primeiro, deixar bem claro que durante a Assembleia Nacional Constituinte, o senador Mário Covas, então líder do partido majoritário e líder da Constituinte, fez o que se chama destaque para a rejeição da proposta da estabilidade. Ele assinou e eu assinei embaixo, porque era líder do Senado. Nós éramos contra. Quem é que quis a estabilidade? Foi o Centrão. O Centrão quer dizer a direita. Por que o Centrão quis? Porque eles achavam que iam perder as eleições e que viria um outro grupo que ia varrer os apaniguados deles. Agora, de repente, se virou tese progressista. A tese veio do Centrão. Manter todo mundo que lá está, independentemente da necessidade do serviço público. Bem, outra coisa é que não há no mundo funcionário sem carreira. Você não vai botar para fora quem fez concurso, quem tem a carreira, quem tem uma série de condições de estabilidade. Ainda assim, às vezes o governo pode necessitar extinguir uma carreira, ou pode necessitar não ter recurso para seguir adiante no outro caso. Aí há regras que permitem você, não digo dispensar sem justa causa, mas chegar a um entendimento com o funcionário, há regras que permitem você baixar o imposto, ou baixar o quadro que ele recebe, o quadro. Aqui nós estamos engessados. O funcionalismo brasileiro não é numeroso. Sabe quantos funcionários públicos tem na União Federal no Brasil? Não chega a 1 milhão. Isso, comparado com qualquer outro país do mundo, é pouco em proporção ao PIB, à população, o que você quiser. Onde tem mais funcionário é no município. E mesmo assim tem que ver que como o município aumentou muito a área de educação e de saúde, teve que nomear. Mas depois de 88 cresceu muito. Tem 3 milhões e meio no município, 2 milhões e alguma coisa nos estados e 1 milhão no federal. É pouco. Bem, é pouco e é mal pago. O funcionário ganha mal. Essa é a realidade. Professor, falta professor, falta médico, dizer, falta e policial. tem gente que está inchado em certas partes. Dizem que no Rio de Janeiro tem cerca de 200 mil funcionários, que já não tem mais o que fazer. A burocracia se deslocou. E nós não podemos mexer, porque não só você não pode ter estabilidade, como tem também inamovibilidade. Você não pode mudar de um lugar para o outro. Isso é irracional. Quer dizer, você tem que respeitar, naturalmente, o direito adquirido. E ninguém está pensando em mexer no direito adquirido, que seria uma revolução contra o Estado de Direito. Mas daqui para frente, nós temos que ter maior racionalidade no lidar com o funcionalismo, para poder pagá-lo melhor. Eu hoje mesmo fui ao Ministério, veio um pessoal chamado TTN, é um setor do Tesouro. Eles têm razão, eles ganham mal. Tem um outro lá, os que fazem o orçamento, fizeram 5 orçamentos esse ano. Eu até fui visitá-los lá para dar uma força. Outro dia eu fui visitar o pessoal do Tesouro, que lida com esses bilhões todos, autoriza a despesa e ganham mal. Lida no papel só. No papel. E ganham mal, quer dizer, você não tem condições de aumentá-los. Eu acho que devia aumentar. É errado pensar que o funcionário ganha bem. Não ganha bem. Agora, para poder pagar melhor, para poder equilibrar, tem que ter regras que deem mais mobilidade à administração. Então é isso que nós estamos propondo. Tá. Modificar o sigilo bancário. Isso é o seguinte. Essa matéria é muito delicada. Ninguém deve quebrar a privacidade. Eu acho que o acesso ao sigilo bancário é um acesso complicado, porque você quebra a privacidade. Então, o que nós estamos propondo não é isso. Nós estamos propondo que
que a Receita possa ter as informações, mas a Receita, o fiscal e tudo mais, pela regra que nós estamos propondo, ele fica ultra responsável pelo sigilo e penalizado criminalmente se quebrar o sigilo. Não estamos quebrando o sigilo no sentido de tornar público aquilo que é privado. Nós estamos dando à Receita instrumentos para a Receita poder saber qual é o movimento financeiro para evitar que haja a sonegação. Porque hoje você não tem acesso. Quer dizer, o que acontece no Brasil? Onde é que dorme o dinheiro negro, o black? O caixa 2. Dorme em casa? Não, dorme no banco. Rendendo no banco. A CPIs mostra. E nós não temos como chegar lá. Tá certo? Então nós estamos pedindo isso, guardando aquilo que é essencial, que é a privacidade. Não é para você abrir as contas adoidado. Eu até acho que isso é uma matéria muito complicada, muito delicada, e a proposta que nós fizemos é uma proposta extremamente cuidadosa, simplesmente ela dá mais latitude à Receita para controlar a sua negação, e não para devassar a vida de cada um. Monopólios estatais? Deveria ter uma certa divergência entre o senhor e o presidente da República, até onde o senhor acha que deve ir nossa o presidente... A proposta nossa é a seguinte: eu não vejo razão para se manter o monopólio nas telecomunicações. Isso não quer dizer que você automaticamente privatize, isso quer dizer que você permite que outros entrem para competir. O serviço de telefone no mundo todo não tem nada estratégico. Há áreas estratégicas, por exemplo, fibras óticas, desenvolvimento de novas tecnologias. O governo não pode se ausentar disso. Eu não sou favorável que o governo não tenha uma ação muito decidida em certas áreas de desenvolvimento econômico. Até pelo contrário, eu li ontem um livro, o último da Maria Conceição, que ela tem umas análises muito interessantes do que ela chama do capitalismo organizado, e mostrando que é importante que exista um Estado com capacidade de estimular, de estar presente, de organizar. Eu acho a mesma coisa. Agora, isso não quer dizer monopólio, porque o monopólio leva realmente a uma perda de produtividade, leva a uma perda de vantagem, leva a um certo esmorecimento da atividade econômica. Então, acho que aí é possível haver, deve haver, a possibilidade de concorrência. Quanto ao petróleo, o que nós apresentamos foi simplesmente alguma coisa que foi endossado pela Petrobras, pela direção da Petrobras. A Petrobras está propondo hoje uma porção de coisas que não propunha há algum tempo. Está mostrando que não é só controle de risco, em muitas áreas a Petrobras precisa de joint ventures. E que essas joint ventures não podem ser limitadas pelo sistema do monopólio. Então é essa a emenda que está lá. Não se fala em privatização, não se fala nem sequer na quebra do monopólio, mas se dá latitude para que a Petrobras possa entrar em joint ventures, não só em contratos de risco, mas na destilaria, no transporte, onde ela quiser. Miriam, Mônica e o Carlos Alberto, por favor. Ministro, o senhor disse que é contra a mágica, que o seu plano não tem mágica nenhuma. Eu converso o dia inteiro com economistas, sabe? Converso tanto que eu estou até querendo pedir adicional de insalubridade. Mas eles... eu estou nessa também. Não do adicional, de conversar todo dia. Eles, falando sinceramente, eles não acreditam que seja possível reduzir a inflação de 40% para algo próximo de zero. Nesse meio tempo, trocar de moeda sem perda para qualquer setor. E sem que o governo interfira, sem que o governo coordene esse processo. Desse processo de passagem, se ele for completamente livre, com cada um querendo ter o máximo, você pode produzir inflação na segunda moeda, você pode produzir hiperinflação na velha moeda. Então, os riscos são graves demais. Os economistas acham que, na verdade, o senhor está deixando para depois as más notícias, ou seja, que o governo vai ter que interferir. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é a seguinte: num debate recente sobre planos desse tipo que houve no Banco Mundial com 36 economistas do mundo inteiro, entre eles Domingo Cavallo e Larry Summers, eles disseram que há um problema em planos do tipo em que se cria uma moeda referenciada a uma moeda estrangeira. É que ninguém sabe se esse processo é reversível. Eu queria que você me respondesse essas duas perguntas. Vamos às duas perguntas. Primeira pergunta. Só pegando a carona nessa pergunta da Miriam, sobre a inflação na nova moeda, a FIP fez um estudo que nós estamos publicando amanhã no jornal, simulando a URV, em cima dessa taxa de câmbio do dólar comercial. Já deu uma inflação na URV de 2%. Já deu inflação não, não existe ainda, não existe. Já que temos marketing, no caderno de economia deste domingo, que saiu lá na 0 Hora, tem esse mesmo cálculo feito para o pessoal da FIP, que dá, enfim, inflação em URV em outubro, simulando o negócio. Bom, e já que temos marketing, esse estudo do Banco Mundial eu divulguei na minha coluna. Deixava o Globo. Tem mais, o que jornal mais tá, por favor? Antes que... Eu acho que esse estudo foi feito no Ministério da Fazenda, vocês estão enganados, isso tudo é meu. Eu falei primeiro. Por favor, ministro. É o seguinte, você disse uma coisa que é verdadeira. Você, de tanto ouvir os economistas, já... Né? Bom,
É por isso que não pode ouvir tanto. Quer dizer, a aposta Mas é o sempre pessoal ali do negativo. Pedro Malan também não estão aprendendo. Eu estou aqui ouvindo um sociólogo. Eu espero que sim, eu espero que sim. A sociologia é uma ciência mais concreta. Né? Bom, Eu também acho. porque você faz hipóteses. Isso que nós fizemos, isso é futurologia, hipóteses. Não vale quase nada. Não vale quase nada. Se eu fosse ouvir item por item, olha, eu não faria nada. Não faria nada. Porque as coisas são tão terríveis, os fantasmas são tão grandes. Eles são medrosos? Mas muito. Inclusive os seus? Custaram todos. E custaram a reconhecer que o Brasil estava crescendo. Custaram a reconhecer que o Brasil estava crescendo, que a economia estava Reconheceram crescendo. com certa relutância. Com má vontade. O IPEA, principalmente, foi o último. O relatório do governo, relatórios para mostrar que não estava. De modo que eu tomo isso tudo com grão de sal. Né? Eu acho que a gente deve ouvir todo mundo, mas eu acho que tem certas questões que a gente não pode ficar só vendo obstáculos. E se tiver obstáculo, salta. Quer dizer, aí não tem Rick Robbins e Rick salta. Não tem outro jeito. Quer dizer, você tem que enfrentar. Por isso mesmo que a questão não é econômica, é política. Você tem que tomar decisões e tem que levar para diante as coisas. E o Brasil chegou a um momento que não dá para ficar fazendo futurologia. Tem que atuar, que nós estamos fazendo, modestamente. Tá? Quem diria que era possível refazer um orçamento como nós refizemos? Quem diria? Quem diria que era possível cortar do jeito que nós estamos cortando? Eu cortei o ano passado, 50%. O que aconteceu? Ah, não vai passar, não vai passar, não vai passar. Essa cantilena é velha. Não vai passar nunca nada. Passa. Porque chega um momento que as coisas têm que acontecer. Aí é uma questão realmente de decisão política do próprio país. Então, eu acho isso. Com relação a esses cálculos, o que vai acontecer com a UV, que você me perguntou, né, se vai dar inflação, não vai dar inflação, etc, etc. Eu já ouvi, outro dia eu me reuni com empresários, o Pécio até estava comigo, o Pécio ali, na casa do André Matarazzo. Eu vi uns 40 empresários. Eles disseram o oposto. Eles disseram, olha, só fazer a UV vai dar uma queda na inflação. Por quê? Por causa do que eu acabei de dizer. Porque você hoje eu não tenho cálculo nenhum, eu embuto a inflação futura que eu quero. Agora mesmo, estão embutindo a inflação que querem para janeiro. Ninguém sabe qual é. Mas embute, e depois que embute, acabou, ficou, sancionou. Não é? Quarentinha. Então, quarentinha e acabou. E vai você dizer que não é. E quem é que diz que é? Não é nada, ninguém sabe o que vai ser. Pode ser mais, pode ser menos. Geralmente é mais porque fazem força para ser mais. Então, isso vai dar 2% na UV. Nós fomos os primeiros a dizer. O que é a UV? É simplesmente um instrumento mais sensível de medir a febre, não acaba com a febre. O fundamental não é a UV, por isso que não dá para fazer o RV antes do ajuste das contas públicas. Porque com o ajuste das contas públicas e montado numa reserva que nós temos uma situação muito melhor que a da Argentina quando o cavalo funcionou lá. Isso quem me disse foi ele, mas muito melhor. Falta o Brasil acreditar no Brasil. Ministro, mas isso é super importante. Pode haver inflação em UV. Quer dizer, ela é pequenininha, lógico que ela vai cair muito, mas pode haver. Pode. Porque certamente todo mundo acha que daí para frente não tem. Não é verdade. Pode haver inflação pode em UV. haver. A UV é um instrumento mais sensível. Se a inflação estiver caindo, ela cai mais depressa. Se estiver subindo, sobe mais depressa. Razão pela qual não dá para colocar a UV antes do ajuste das contas públicas, porque então vai subir a inflação. Ministro, a Mônica tem uma pergunta. Eu queria saber se o senhor já estudou a questão da reversibilidade. Isso é reversível? Pera lá, a questão. Nós não estamos ancorando no dólar. Nós não estamos ancorando no dólar, não estamos fazendo a coisa fixa, um por um. Não é isso? A taxa de câmbio não vai ser fixa? Não vai ser fixa. Porque se for fixa, tem entre a UV. Exatamente. Então não vai ser que nem no. Não vai ser como na Argentina. Não há perigo. Ministro, sim, um minutinho, antes de passar para a Mônica, lembrar os telespectadores. Vanderlei Carone, de São Paulo, Alexandre Santos, também de São Paulo, Cláudio de Moraes, de Guaíra, e Sônia Siqueira, aqui de São Paulo, que o ministro já falou sobre a questão dos impostos. E é o Antonim Bartos Filho, também de São Paulo, que mandou um fax que o ministro falou sobre a questão do funcionalismo público. Mônica, por favor. Ministro, o senhor falou agora há pouco o quanto é difícil a distribuição, o quanto pequena é a sobra do orçamento na mão do governo e que pouco que ele tem para cortar. Então, a proposta que vem, quer dizer, já é o segundo ano seguido que vem uma proposta de ajuste fiscal em que é um aumento de imposto. Você pode dizer que é pequenininho, no ano passado também no IPMF também o aumento era pequenininho e agora já tem... Sim, mas já temos 2 impostos para começar no ano que vem. O senhor dizia também que ia ser 5% da alíquota, mas já está dizendo que vai ter uma nova faixa de 35%, vou falar disso, que pode haver na medida provisória. No entanto, quando o senhor anunciou o plano, o senhor dizia que isso era um conjunto em que todo mundo ia ter que fazer sacrifício, os contribuintes, os governos estaduais e as prefeituras. Mas quando os governadores perceberam que iam perder o excesso de arrecadação que iria para o fundo, quando eles perceberam que não iam ter a repartição desse aumento do novo imposto, eles reclamaram, chiaram e fizeram aquele discurso político todo e o governo recuou. Por que sempre a negociação política
é concentrada do governo no Congresso com os políticos no que se refere à carga no contribuinte e se abandona justamente o cerne, o problema do ajuste fiscal, que é essa má distribuição. Vamos lá, é o seguinte, em primeiro lugar, não houve recuo nenhum até agora. Nós estamos insistindo na mesma tecla, tem que ter o déficit zerado. É isso que eu disse o tempo todo. Se o déficit for zero, aí dentro pode mexer. A alíquota de 35% não é a ideia do governo. O ex-líder Roberto Freire era muito partidário disso. Agora, o deputado Gonzaga Mota, que é o relator da comissão da Câmara que negocia essa matéria, voltou com essa ideia, dizendo que o Congresso quer mostrar que existe um sinal claro e que quem mais ganha, mais vai pagar. Por que o governo não insistiu naquele momento nos 35%? Porque houve várias tentativas e o governo jamais ganhou no Congresso isso. Eu votei a favor, e o meu partido também, dos 35%, porque eu acho que o imposto de renda deve ser progressivo. E aqui no Brasil se fixou uma ideia que tem que ter duas alíquotas só, 15% e 25%. Isso é uma coisa muito esdrúxula, mas enfim. E outra coisa, hoje os congressistas pagam o imposto de renda. O 35% fica mais difícil de passar. Nós estamos pensando, se eventualmente formos fazer, eu vou decidir isso essa semana, é que o 35% seria para salários muito altos. O que é isso, salário muito alto? Digamos, acima de $8 mil. 8 vezes mensais. 3, 24, 2 milhões. 2 milhões e meio. Aqui eu acho que pega só o Sardenberg. Olha, eu não Tomaram vou, que pegasse. como eu É respeito o legal. sigilo bancário, eu vou perguntar quando vocês vêm. Mas pega o senhor essa Se pegasse, eu Não gostava. me pega, não. A minha também, infelizmente, não me pega. Mas eu gostaria que pegasse e gostaria de pagar os 35%. Porque eu acho que é justo pagar. Quanto é que o senhor ganha? Eu como ganho como ministro? senador e como As ministro. pessoas certamente A última vez que eu querem recebi não. O salário era de 600 mil cruzeiros reais. Líquido, 450 mil cruzeiros reais. Micharia, né? Não sei, Já você dizem que o que senhor é sabe. pão duro, né? Eu sou pobre. Você até fala. Eu ganho, você vê, isso eu acho até, eu não reclamo isso não, eu acho que não precisa ganhar mais do que isso. Você Mas vai não é o propor os exagero que 35? penso, hein? Vai propor os 35? Não, eu não sei, eu mandei examinar qual seria o efeito, porque não adianta propor só por propor. O Congresso que está levantando, alguns congressiss estão levantando essa hipótese. Eu quero saber, isso dá um sinal bom, quer dizer, que quem mais ganha, mais paga. Vamos ver qual é o efeito disso, né? Bom, então é isso, não é que nós não resolvemos isso, nem é contra o contribuinte pequeno, é simplesmente no sentido de aumentar a carga para quem mais recebe, é uma coisa na linha correta. Sim, mas eu queria saber isso. Por que a pressão do contribuinte não é tão eficaz como é a pressão Mas dos ela governadores e dos ela prefeitos? é muito eficaz. Inclusive é o seguinte, os que mais ganham falam em nome do contribuinte, falando do pobre. E o pobre, coitado, não tem nada a ver com isso. Por exemplo, o IPMF. O IPMF, o pobre mesmo, não tem nem conta no banco. Nem conta no banco. E o IPMF vai penalizar quem tem contas muito altas e movimenta muito. A classe média, quase nada. E, não obstante, faz uma revolução em nome do pobre. Em nome do pobre, o contribuinte. Isso é defesa dos que têm muito e que não querem pagar. A verdade é isso. Né? Eu insisto, eu sei que o tema é desagradável, mas eu não estou aqui, não sou candidato, não estou aqui para agradar ninguém. Quer dizer, no Brasil, quem ganha paga pouco imposto. E as pessoas acham que não, mas é isso. Bom, eu não quero aumentar imposto. Essa pequena alíquota é porque não deu outro mecanismo, não encontramos ainda outro mecanismo para cobrir esse buraco. Eu repito, é de 25 para 26,25. Não chega a abalar ninguém, não está aumentando nada de Ministro, extraordinário. Agora, não não sabe por que a respondeu Tânia perguntou. ainda. Ela disse por que não. O que está cortando mesmo é gasto do governo. Os governadores foram lá e fizeram uma ponderação que é a seguinte, eu sabia, os estados e municípios, especialmente os do Nordeste, eles dependem vitalmente do fundo de participação dos estados e municípios. Bom, esse fundo, no total, permitiria, se nós retivéssemos 15%, que nós usássemos 2,7 bilhões de dólares. De um total de 88, 2,7. Bom, e a ideia é de usar nesses estados e municípios mesmo, porque não é para fazer gastos novos. Bom, há uma outra ideia, também do Gonzaga Mota e outros deputados, que é a seguinte: por que não cobrar mais dos municípios que menos necessitam? E praticamente nada dos que necessitam muito. Eu acho razoável estudar isso. Nós não decidimos, estamos examinando se isso é possível. A ideia nossa sempre foi essa, não é de chegar lá uma coisa impositiva. Eu acho razoável que o município, cuja renda, metade da renda vem desse fundo, se eu tiro 15% dessa metade, eu estou tirando muito. O senhor não está tirando, o senhor está deixando de repassar Deixando um momento. repassar num momento. O senhor mesmo mudou o discurso que o senhor tinha. Deixando de repassar no momento, e mais, como eu disse sempre, em termos reais, nada, por causa do aumento de real. Acontece que, como tudo é simbólico, ficou simbólico que nós íamos pegar o dinheiro dos estados e municípios. E isso levanta uma opinião no Congresso.
E o Congresso, nesse momento, está ansioso para ficar de bem com a sociedade. Pensa que fica de bem fazendo esse mal à sociedade, quer dizer, não deixando que haja um ajuste. Não, está errado. Eu vou insistir, eu vou discutir, eu vou brigar, né, para mostrar que isso é o certo. Agora, acho também que eu tenho que tomar em consideração, o governo tem que tomar em consideração as necessidades reais dos municípios e estados mais pobres. E se eu puder não tirar nada deles, não vou tirar nada deles. Ministro, hoje o senhor deu posse ao presidente da CVM, ao Tomás Tosta de Sá. Eu gostaria de saber se a CVM será utilizada, será o seu, a sua ponta de lança contra os fundos de pensão, que, como se sabe, deram aí um passa-moleque de 3 bilhões e 700 milhões. Equivalente àquele 5%. Bom, esse fundo de pensão, primeiro, já o ministro Stepanenko, na área de planejamento, tomou várias medidas, e o ministro Brito também, na nova legislação sobre a Previdência Social, para controlar mais esses fundos. Segundo, eu assinei a referendo do Conselho Monetário, uma decisão que praticamente obriga os fundos a devolver isto sob a forma de títulos públicos, a serem 35% dos recursos deles, neste ano de 94, serão substituídos por títulos públicos a juros de 8%, que é uma maneira de você recuperar para a sociedade aquilo que foi indevidamente levado para esses fundos. Eles ficaram devendo ao Tesouro? Desculpe. Não, eles vão comprar títulos do Tesouro. Ah, perfeito. Ministro, 35%, então com isso eu acho que nós restabelecemos uma certa equanimidade. Na questão do orçamento ainda, do ajuste orçamentário, quando o senhor fala em cortes de gasto desses 22, é corte em relação ao orçamento projetado para 94, que não foi realizado ainda. E esse orçamento projetado em 94, aquele primeiro que o senhor projetou, ele previa um aumento de gasto muito grande em relação a 93. Sei. Quer dizer, no frigir dos ovos, eu queria saber o seguinte, em relação a 93, o senhor está gastando mais do que em 92? Não. E em 94 vai gastar mais do que em 93? Quais são os números? Por exemplo, nos gastos de correntes, em 93, o governo gastou 59 bilhões de dólares, e em 94 vai gastar 44. Nos demais, de 37 passa para 25. Então, não é só com relação ao orçamento, não é só guerra de papel. Algo disso existe, mas não nisso aqui, não no fundamental, não. Nós estamos realmente diminuindo. Aí você diz, então vem a recessão. Não vem recessão. Não, mas no conjunto, no gasto geral, que o senhor falou do custeio. No gasto geral? Não, nem no gasto geral. A União gasta mais esse ano do que no ano passado. A União vai arrecadar mais. Vai arrecadar mais e vai gastar mais? Vai arrecadar mais. Arrecadou menos em 93. Grosso modo, arrecadou 70 e vai arrecadar 18. Então, é possível que haja até, por isso que não tem recessão. Porque realmente nós não estamos fazendo um aperto. O senhor está arrecadando esse ano? O senhor está arrecadando esse ano 70. 70. Vai fechar com um pequeno déficit. O ano Não que vem o senhor vai eu acho que arrecadar vou fechar com 88. superávit primário. Esse ano estava previsto 76, né? Não. O senhor vai arrecadar Você vai dar 88 e vai 70. fechar com zero, o senhor vai gastar mais. No global, como a arrecadação é maior, é possível que se gaste mais. Mas não nesses gastos. É porque eu já disse aqui, tem gastos que não tem jeito. Previdência, saúde, há gastos que não tem jeito. Mas é exatamente isso esse é o ponto que eu queria colocar. Quer dizer, no gasto que o senhor pode cortar, o senhor vai lá e arrocha. Agora tem uma porção de gasto que Mas o que eu não posso, por definição, não tem jeito. Sim, mas no resultado geral, para a população, para a sociedade, fica a mesma coisa. Quer dizer, está aumentando imposto para aumentar gasto do governo. Não. Então não é gasto do governo. A sociedade tem que financiar a saúde. Está na Constituição, eu não tenho alternativa. Quer dizer, como é que eu posso cortar? Não tem jeito. Né? Eu posso racionalizar o gasto, aliás, devo. Eu não, o ministro da Saúde que está cuidando disso. Né? Bom, tem que financiar a educação. Então não adianta ter uma mentalidade de corta. Nós estamos cortando o cortável, mas nós não queremos parar o Brasil. A política do governo Itamar Franco não é uma política de recessão, é uma política de racionalização, de buscar o equilíbrio das contas numa economia que está em expansão, que se deseja que continue em expansão, que nós não queremos que essa expansão, entretanto, introduza um elemento adicional de desorganização, aumentando o déficit. Essa é a visão. Mesmo o gasto pessoal pulou efetivo de 15 para 21, de 21 15 para em 92, 15 em 92. Não foi 15, não. Isso aí O efetivo foi 15. Caixa e competência. Ministro, falando... Foi 15 para 21 para 24. Falando em pessoal, o senhor falou... Vou explicar já, isso é importante. Diga. O aumento que houve de 92 para 93, não foi tanto assim, porque às vezes compara o conceito de caixa com o conceito de competência, não há diferença. Tecnicalidades que vão saltar. O que acontece é o seguinte, é que houve um arroxo enorme no funcionalismo. Então, no ano de 93, o governo injetou mais 4 bilhões de dólares no funcionalismo e 6 nos benefícios da Previdência, 10 bilhões de dólares. Isso para compensar o arroxo anterior. Foi por isso que houve esse aumento.
né, de 92 para 93. É que o salário era de fome mesmo. Então, quando você vai olhar quanto ganha, não pode, tem que dar uma certa compensação. Mas agora novo aumento. Não, agora mantém estável. Não, agora vai para 20. Não, mas esse aumento não é aumento de pessoal. É por causa que eu disse aqui, a questão que acontece automaticamente, a pessoa muda de quinquênio. Não é culpa sua, mas aumenta. Não é questão de culpa minha, nem sua. É que não adianta você querer fazer o que não dá para fazer. Você não pode não pagar os quinquênios. A lei manda. E, aliás, é justo pagar. Então, não adianta dizer, eu vou não pagar. Não pode, tem que pagar. Ministro, fala em lei. O senhor falou em demissão de funcionários públicos, ele pergunta, e a questão dos funcionários demitidos durante o governo Collor? Bom, essa minha posição é conhecida. E, aliás, hoje coincide com a do presidente, porque a ideia inicial voltou a ser a ideia fundamental. Quando tem havido ilegalidade, o governo se dispõe a rever a ilegalidade. Pode-se dizer, bom, por que não vai para a justiça? É uma hipótese. Mas é melhor fazer via Congresso, porque se for para a justiça, você vai pagar atrasado. Indo para o Congresso, na forma de anistia, não paga os atrasados e rever a ilegalidade. A Câmara ampliou esse conceito e botou todo mundo. Isso é inaceitável. Agora, se tem ideia de quantas ilegalidades... Não chega a 10 mil. Esses poderiam ser... Isso tem que ser examinado caso a caso, pelo que está lá. Essa é a posição do presidente, é a minha posição, e não é a posição que está no projeto da Câmara. O Senado já corrigiu e voltou para essa posição mais razoável desse ponto. Mas tem outras coisinhas que eu quero esclarecer também. Questão de isenção de IPI. Isso não passa pelo Ministério da Fazenda. A isenção do IPI na questão da telefonia é uma decisão do Ministério de Comunicações, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e tendo em vista uma lei vigente. Irá ao ministro da Fazenda, porque isso vai ter que ser caso a caso. E aí eu posso opinar se vale a pena ou não. O que houve agora foi simplesmente uma portaria que dá corpo a uma lei vigente. Não é responsabilidade do Ministério da Fazenda. Questão dos 80 meses. Isso, eu do COFINS. Vou falar. É o seguinte. O pessoal da Receita, o doutor Osíris, com quem eu conversei sobre a matéria, está convencido do seguinte. Se nós não dermos prazo, simplesmente as empresas não têm como pagar, porque não pagaram e teriam que pagar cerca de 34% do seu faturamento em COFINS, para poder desse ano, para poder recuperar os 19 meses passados. Então, o que se aplicou foi o que se aplica sempre, parcela. Porém, da multa de 20% se a pessoa se denunciar espontaneamente, de 100% se a despesa descobrir. Atualiza e toca juro em cima. E aí, se a pessoa pagar em parcela, que vai pagar em vez de 2% o ano que vem, 2,7%. Se quiser saber em número, este ano nós devíamos ter arrecadado $500 milhões por mês. Arrecadamos 150. Com esse mecanismo, o ano que vem nós vamos arrecadar mais. Agora, ministro, isso passa a ideia para a sociedade que quem sonega é privilegiado. Eu sei disso. Quem sonegou o COFINS não depositou na justiça, nem levantou fiança bancária, simplesmente sonegou e jogou na ciranda financeira, se beneficiou. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Isso acontece com todos os impostos e tem esse parcelamento. Mais uma vez, temos que criticar quem faz isso. Só que depois não tem como pagar. E o que eu quero é restabelecer o fluxo. Foi o que foi feito na Previdência. Foi o que eu estou fazendo com os estados e municípios. Não adianta você querer cobrar o que o chefe não pode pagar, o que quebra a empresa. Então você tem que chegar a um entendimento e restabelecer o fluxo e fazer com que eles paguem. Agora, se alguém não quebra, isso não resolve. Por que não quebra? Porque são muitas para quebrar. Apenas 27% pagou. É fácil falar. Vamos falar um pouquinho. É fácil falar. Se você for jornalista e escrevendo, eu faria a mesma coisa que vocês. Mas quebra. Mas lá, olha aqui. Eu estou me baseando no que diz a Receita, que tem experiência nessa matéria. Eles pediram 120 meses, pediram que não tivesse multa, pediram que não tivesse juros. Há uma negociação. Para você imaginar, se diz que está depositado, depositam nada, fazem carta de fiança. E quando você vai ver, vai querer compensar com o que foi do fim social que nós perdemos no tribunal, é uma confusão danada. O fato é que ou você restabelece algum fluxo estável e aí você recompõe as finanças, ou você vai para os tribunais e leva 10 anos para decidir quem tem razão. Ministro, por favor, Celso Miguel e José Casado, pela ordem, por obséquio. Vamos lá. Ministro, já foi dito aqui que os políticos estão morrendo de medo de botar uma bolada de 22, 26 bilhões de dólares na mão de um candidato. Agora tem eu não pegaria jamais essa bolada. Eu não pegaria nunca, porque eu não sou louco, não sou nem corrupto. Tá, vamos lá. Na mão no sentido figurado. O primeiro projeto de lei de orçamento foi feito em agosto, o senhor acabou de dizer. O segundo foi feito em outubro, novembro. Né? O segundo aí ainda está rolando e tal, mas foi feito. Esses dois projetos de lei foram feitos antes da decisão tomada pelo Supremo em relação à COFINS e em relação ao IPMF. Isso. Portanto, não pode ter sido incluído na Receita. Foi. Veja aqui, tem os cálculos.
É tão simples. o senhor entendeu? 8 bilhões de dólares do COFINS, 4.800 aqui. 8 bilhões de dólares do COFINS? 8 é do IPMF. O doutor Osíris disse que a previsão de receita da COFINS, só do imposto do ano que vem, são 13 bilhões de dólares. Mais 1 bi de atrasados, mais 3 bi que estão depositados em juízo. Olha os números. E mais os 5 bi do IPMF. São 22 bi. 4,8 do IPMF. Olha aqui. Se o doutor Osíris disse isso, ou mentiu para mim ou para você. Porque o número aqui é da Ele Receita. falou em 13. O número é da Receita. Né? Isso é muito fácil de conferir. É fácil de conferir. É 2% do faturamento, é isso? Ele teria deduzido o que já não existe na Caixa? Não, ele sabe disso. O senhor botou só os A 27% decisão- que estava arrecadando. Vai ver que é isso. Não, a decisão do tribunal, não, quem fez isso não fui eu. Isso vem da Receita. Do tribunal, o que está depositado, Mas existe uma aquilo, parte, ministro? uma Desculpe, parte existe a forma de título do Tesouro, que a Caixa Econômica deu um título para o Tesouro e emprestou o dinheiro. É ilusão. Ora, você acha que se a sua cálculo fosse certo, eu sairia daqui feliz, eu vou anunciar o Brasil. Não é meu cálculo. Eu sei, se Aumentar for o esse que imposto está aqui. de renda. Não, eu diria imediatamente, não tem aumento de imposto, não tem fundo de participação, o Brasil vamos já poder gastar mais um está pouco. ajustado. Infelizmente Mas, não é assim. De repente, o senhor disse que a COFINS estava sendo arrecadada apenas 27%. Vai ver que botaram só os 27%, não 100% que tinha que ser colocado. Está 80%. Olha aqui, não adianta, por aí não vai. Não vai. Infelizmente, o jogo da Poliana, que está tudo bem, não é verdadeiro. Aqui está calculado 80%. 80% do quê? Do potencial arrecadável. Tá, no orçamento de 94, nós fizemos 80%. Porque 20% pode haver evasão. Não. Isso aqui está feito com a melhor boa vontade para poder não precisar. Você acha que o ministro da Fazenda, Mas estava que é sob juízo, político, estava- espera um pouquinho, você acha que o ministro da Fazenda, que é político, se puder dizer, olha aqui, não precisa de aumento de imposto, não vai dizer isso? Você acha que eu sou bobo? Você acha que eu faço esse esforço danado, me mato? Mas às vezes o senhor quer um bodinho. Simplesmente porque eu estou querendo enganar? Vai ver que o senhor quer Seria botar um bode pouco na sala, simples, aquela história né? toda, aí Que de bodinho, repente né? pode tirar o bode. Não tem bode nenhum, não. Essa proposta não tem nem por favor. bode. Que bode? O bode é a proposta. ou pega a proposta, ou vai ter inflação. O bode é a inflação. Ministro, Para tirar a por favor. inflação, pode tirar, tem que aprovar a proposta. Infelizmente, Celso, não é assim. Está havendo uma inflação maior em cruzeiros reais já por conta da expectativa da URV. Aqui, isso pode Ou ser seja, até... as pessoas achando que como a coisa vai mudar, já começa todo mundo... Você se lembra que houve uma inflação por conta do IPMF, que depois não foi cobrado? Que não por tinha- conta do Natal, disse que não houve erro de estoque. O Agora, IPMF foi quando sempre foi vão aprovado. inventar uma expectativa para a inflação, porque a cultura brasileira é inflacionária, porque tem gente ganhando com a inflação. Quem que pede com a inflação? Agora o senhor você, falou de não sou novo em eu. URV Não. em fevereiro. Como é que vai funcionar? O quê? A URV, o indexador de transição em fevereiro. Vamos repetir. A URV só poderá ser, pelas razões que eu já disse aqui, só poderá ser implementada quando o Congresso tomar uma decisão política de ter um orçamento equilibrado. Porque senão ela vai dar o que já foi mencionado aqui, ela vai mostrar uma inflação Como ela vai crescente, funcionar? né? Tá bom, isso aí nós vamos ver na hora. Segundo a Miriam, eu tenho algumas Más notícias. cartas na mão. Mais notícias. Aliás, todo Futuras. mundo espera sempre mais notícias. Eu tenho tentado um esforço grande para não dar mais notícias. A única que eu tenho que dar mais é essa. A gente está Infelizmente, escaldado, Esses dias ministro. elogiou a imprensa, dizendo que fez um Aí eu belo continuo papel e elogiando. tal, mas deu uma estocada, dizendo que a imprensa acha que tem que ser de oposição, tem que ser do contra para dizer que é independente. Eu não disse- O Lula Fernandes dizia que imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. O que o senhor acha? Não, eu acho boa. Eu até justifiquei. Eu disse o que eu disse, vou até repetir aqui. Foi o seguinte: primeiro, pessoalmente, eu não tenho queixa da imprensa. Um outro aí, publicação mais. Mas fora disso, não. Dizem até que ela te protege, ministro. Tomara. Ministro, Só vou elogiar a imprensa aqui, depois falo com você. É o seguinte. Aproveitar. É o seguinte, a imprensa, como houve negócio de ditadura, censura e tal, governo, a imprensa ficou com esse problema. A imprensa lutou contra tudo isso e tal. Então, o que eu disse é o seguinte: a imprensa hoje, ela cumpre um excelente papel de oposição. E é bom, porque se vocês ficarem de acordo com o que eu estou dizendo, eu não tenho nem o que explicar. Fica uma coisa falsa e eu mesmo não vou para frente. Para ir para frente tem que ser estilingado, de repente eu estou errado, tem que ver que estou errado. Eu acho positivo. Mas eu acho que às vezes falta à imprensa a capacidade de dizer, não, isso aqui está certo. Porque quando ela vai dizer isso aqui está certo, dá a impressão de que ela está sendo cúmplice. Então ela, para ser independente, ela critica mais do que o devido. É melhor assim. Pior seria se ela quisesse ser cúmplice. José Só Casado, uma por favor. coisinha. José Casado, por Só uma obséquio. coisinha, negócio do Fernando, plano. um minutinho, por favor. O José Casado está há horas ali tentando Ele está entrar de com a costas, pergunta, ele eu não estou de costas consegue. com ele. Vamos lá. eu queria ver se o senhor Ele é teria imprensa tímida. algumas boas notícias para dar Eu tenho aos várias. brasileiros. Ótimo. Não Vamos então a Eu elas. tenho várias. O senhor disse agora há pouco, por exemplo, eu anotei aqui, tive cuidado de anotar, que quem paga imposto neste país paga muito e paga injustamente.
Diz também que o caixa 2 das empresas dorme nos bancos. Eu queria saber o seguinte, os bancos vão pagar mais imposto? A outra questão que eu gostaria de colocar para o senhor é o seguinte, e as estatais, o senhor é ministro da Fazenda, há um ano atrás, entende, o presidente da República pediu às empresas estatais planilhas de custos. Isso supõe um instrumento básico de gestão, especialmente na área da Fazenda. O senhor já recebeu essas planilhas? Como é que o senhor vai fazer com essas estatais? Se eu quiser só tirar o corpo, eu diria, não é da minha área, isso é planejamento. Quem cobra das planilhas não sou eu, é o ministro do Planejamento. Mas quem paga é o senhor. Quem paga sou eu. Né? Mas, na verdade, é o seguinte, o governo está apertando bastante tudo isso. Nós, agora, com relação à Petrobras, estamos discutindo um contrato de gestão. Tenho conversado com o Dr. Renault, que é o presidente da Petrobras, sobre isso. E que é uma coisa importante. Já fizemos com a Vale do Rio Doce. E, para isso, nós precisamos ter alguma ideia sobre preço, né? Tarifa. Né? E nós estamos discutindo isso porque uma empresa como a Petrobras, não adianta você estar querendo ir no detalhe. Você tem que ter os grandes números para ajustar. O investimento e a tarifa. São as duas variáveis que contam. Isso é um diálogo permanente entre a Fazenda, o Planejamento e a Petrobras. Né? O que aconteceu com os preços públicos? Vocês veem que agora no Estadão, naqueles índices, os preços públicos estão abaixo dos preços privados. Eu disse que ia fazer isso. Né? Por que eles ficaram acima? Né? Por que eles ficaram acima? Ficaram acima porque houve um aperto ano passado. Quando você vê a série de 12 meses, não ficou acima da inflação. Isso pegou o álcool, pegou o petróleo, pegou tudo, desorganizou os preços. Numa economia de mercado, quando você intervém e desorganiza os preços, você cria um problema. Então, nós deixamos que alguns setores estatais, elétricas especialmente, refizessem seu fluxo através da tarifa. Já refizeram. Hoje estão relativamente ajustados, não tem nenhuma razão para subir acima da inflação. Acho até mesmo que, em certos momentos, pode haver até um certo aperto. Né? Então, nós estamos olhando isso com muita atenção. A questão dos salários, as estatais tiveram que se submeter às regras, né? Duramente. Submeter às regras, apresentaram os salários, tiveram que negociar com a Comissão de Controle das Estatais, CCE, que é do Ministro do Planejamento e meu, e isso foi feito. Né? O Banco do Brasil, que elevou um pouco acima, ele foi obrigado a descontar no global, cortando hora extra, então estamos apertando, portanto, esses gastos. Desculpe interromper, se o senhor pudesse terminar rapidamente, que o nosso tempo está se esgotando. É isso, quer dizer, eu estou respondendo aí, dizendo que nós estamos realmente... E os bancos? Bom, os bancos. O banco também. Os bancos é o seguinte, primeiro, o IOF, nós temos, inclusive agora por causa do fluxo de capital estrangeiro, nós fizemos ali uma taxa de equalização, né? Que é um instrumento interessante, porque nós estamos... Uma das pressões hoje inflacionárias é o capital estrangeiro que vem para cá, que obriga a emitir títulos para enxugar a liquidez. E tem vindo muito capital, até de curto prazo. Então, nós estamos limitando isso através daquele box especial que faz um IOF e nós podemos aumentar, se for o caso. Criamos um instrumento de controle por aí. Bom, a outra coisa é a contribuição social sobre o lucro dos bancos. Ela é da ordem de 23%. O governo está disposto a mandar, isso não depende de mim, depende do Congresso. Isso depende de lei complementar para aumentar. Acontece o seguinte, muitos deputados têm nos falado dessa matéria e têm dito, olha, por que não cobra dos bancos? Aí vem a tragédia nacional. Qual é a tragédia nacional? Os bancos têm lucros enormes, tudo bem. Só que, vamos supor, um banco recebeu num semestre 200 milhões de dólares de lucro, é enorme. Pode ser grande. Só que do ponto de vista do Tesouro, se você aumentar de 23 para 30, isso deve aumentar, pode aumentar. Mas não resolve. Como pirâmide é assim, a tragédia nossa é que para entrar muito dinheiro tem que pegar embaixo, e embaixo é injusto. Então você tenta pegar em cima, e pega em cima, a massa de recursos não é suficiente. Então a primeira ideia é pegar os bancos estão ganhando muito. Né? Bom, aí também tem que ver o seguinte, o banco faz a intermediação. A massa de recursos, do juro, não fica no banco, é para o aplicador. O aplicador são quase todos. É o FAF. Todo mundo tem no banco, são as empresas que têm lucros operacionais enormes por aí. Então não adianta, não pode pensar só no banco. Não estou excluindo o banco, não. Ministro. Nós podemos, se levar 5% a alíquota em geral, pode levar dos bancos de 30% tranquilamente. Desculpe interrompê-lo. Se o senhor puder rapidamente, o senhor sabe que o ministro da Fazenda, talvez por uma deformação dos regimes militares, é considerado
pelo povo como uma espécie de Deus Todo-Poderoso. Então eu queria que o Não senhor deixasse percebi aqui, isso, é o último Mais programa diabo do que ano, Deus. o que o cidadão brasileiro que está em casa, enfrentando uma inflação de 40%, talvez mais de 40%, Não, que mais? ao mês, Bate na pode madeira. esperar para a semana que vem, o ano de 1994. Por favor, o mais rápido que o senhor puder. Olha, eu acho que deve esperar um ano melhor. Por quê? Porque nós estamos em fase de crescimento econômico, porque nós equacionamos os problemas fundamentais, nós sabemos, temos um diagnóstico, o governo tem rumo traçado, o Congresso está discutindo o que fazer para combater a inflação da maneira mais eficaz. Nós não temos nenhum prognóstico de recessão para o ano que vem, nenhum prognóstico de recessão. Bem ou mal, nós passamos por tantas provas políticas importantes. Essa CPI da corrupção desmontou uma maneira de repartir o gasto público que era muito errada, que reproduzia oligarquias regionais, interesses sociais e econômicos. Acabou, né? Nós vamos ter que criar um novo sistema, de modo que eu diria que o povo pode trabalhar com mais confiança e deve exigir mais, porque tem que exigir mais, vai ter que votar. Vota melhor, tem que dar a sua parte também. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos no rumo certo e que esse país é mais que viável e vai dar certo. Nós agradecemos, então, a presença esta noite aqui no Roda Viva do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Agradecemos também aos companheiros jornalistas e aos telespectadores. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Até lá, uma boa noite, uma boa semana e um bom ano a todos. Muito obrigado.